Aleluia. Glória a Deus. Bom dia. A graça e a paz, Escola Bíblica Dominical e 92, que diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder com o do boi selvagem. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O Senhor é justo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido e amado, muito obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovaram nessa manhã, Deus. Obrigada, Deus, pelo teu amor e cuidado. Enquanto dormimos, o Senhor cuida de nós. O Senhor, Deus, nos guarda, nos protege, nos livra. E o Senhor nos traz sonhos, ó Deus, reveladores para cada um de nós. Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor, que os nossos olhos possam enxergar a Tua glória, Pai, enxergar o caminho da vereda da justiça, para que nós não venhamos a desviar nem para a direita nem para a esquerda. E quando isso acontecer, o Senhor segura na nossa mão e nos direciona novamente para os teus caminhos, para o centro da tua vontade. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigada porque tu és um Pai que não abandona os teus filhos. Tu és o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e que nos formou e nos chamou pelo nosso nome. E nós, ó Deus, vivemos, Pai, porque o Senhor soprou o fôlego de vida nas nossas narinas, Senhor. Muito obrigada pela vida do Senhor, e que nós possamos, ó Deus, viver a vida do Senhor, entender, Senhor, o nosso chamado, entender, Deus, o ministério que o Senhor tem para cada um de nós. Revela a tua vontade. Revela, Senhor, ó Deus, o teu amor para cada um daqueles que ainda não te conhecem. Que se conhece, ó Deus, escolhe estar fora dos teus caminhos. Traz de volta, Senhor, aqueles que se desviaram, em nome de Jesus. Senhor, ó Deus, aquele que está ouvindo, assistindo, Senhor, ó Deus, pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais, por esse canal que o Senhor, ó Deus, abençoou, que o Senhor nos deu para pregar as tuas boas novas, Senhor, para dar o recado do Senhor. Aquele que está ouvindo, ó Deus, seja tocado pela tua mão poderosa. Se está doente, que seja curado. Se está enfermo, Senhor, que seja liberto dessa enfermidade em nome de Jesus. Ó Deus, se está passando por
alguma dificuldade, Senhor, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Pai, que cada um possa entender, ó Deus, o trabalhar do Senhor. O Senhor tem o melhor para cada um de nós, ó Deus, e que nós venhamos entender o teu não, o teu sim, Pai, a tua direção, Pai. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento. Deus, tira as escamas dos nossos olhos, Deus, para enxergar a boa dádiva do Senhor, o teu amor, o teu cuidado, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, tira, Senhor, Jesus, todo o tampão dos nossos ouvidos, que possamos ouvir a voz do Senhor e entender, ó Deus, a voz que nos leva para as tuas veredas, ao centro da tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada pelo perdão dos nossos pecados. Senhor, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, Senhor. Tu és um justo juiz. Senhor, retira de nós todo julgamento, Pai, em nome de Jesus. Que possamos, Pai, ó Deus, andar como Jesus andou, olhar como Ele olhou, com amor e misericórdia, Senhor. Ó Deus, sem julgamento, ó Deus, sem repreensão, mas cheio de misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Que possamos andar juntos, quando um cair, o outro levanta, em nome de Jesus. Nos faz um, Senhor, como o Pai e o Filho é um, Senhor, no nome de Jesus. Ó Deus, traz, Senhor, nessa manhã, o renovo, o avivamento, a transformação, a salvação, a reconciliação, em nome de Jesus. E recebe, Senhor, toda a nossa adoração, louvores ao Senhor. Recebe como aroma suave nas tuas narinas, Senhor. Recebe a nossa oferta nessa manhã, em nome de Jesus. Nós somos a tua oferta, Senhor. Somos, ó Deus, aqueles que não temos nada a te dar, a não ser, Deus, a nossa vida de adoração, de louvor, ó Deus, de gratidão. Uma vida, Deus, que está sendo aperfeiçoada pelo Senhor. Muito obrigada, Deus. Nos ajuda nessa manhã, Pai, a esperar, Deus, que o Senhor virá buscar a tua igreja, irá buscar-nos, ó Deus, para morar com o Senhor na glória. Aleluia, aleluia. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Eu sou o caminho,
amor. Declaramos a nossa gratidão por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor já tem realizado, já tem feito na nossa vida. Obrigado pelo privilégio de estar na tua presença, privilégio de te adorar, de te servir, de fazer a tua obra. Obrigado, Jesus. Nos colocamos à tua disposição para que o Senhor continue usando a nossa vida, para que o Senhor continue, Pai, nos enchendo, nos renovando, nos capacitando, nos preparando. Aleluia, te adoramos por esse processo de aperfeiçoamento que o Senhor está realizando na nossa vida. Muito obrigado, Jesus. Cremos que Tu és poderoso para completar essa obra. Nós somos uma boa obra. Estamos em aperfeiçoamento. Louvado seja o Teu nome. Enquanto te adoramos, Jesus, enquanto te servimos nesse culto, processo de libertação, de cura, de renovação, de santificação. Aleluia. Temos plena certeza, Senhor, que nós estamos fazendo um investimento nesse domingo pela manhã, porque esse dia é um dia que o Senhor fez para o louvor da Tua glória, para a adoração do Teu nome. Aleluia. Nos leva à essência da adoração, nos leva, Senhor, a Te conhecermos como Tu és, a Te conhecermos pelo que Tu és. Aleluia. Simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. A essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh,
pode expressar quanto és digno. Aleluia. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu. Uma canção não é o que queres de mim. Queres meu coração. Estou voltando, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Rei de imensurável valor, quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. A essência és tu. A essência. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, nos unja mais uma vez nessa manhã e nos conduza. Aleluia. Que a tua palavra declara, Senhor, que você procura os verdadeiros adoradores. Aleluia. E é tudo sobre você, Jesus, motivo da nossa adoração. Aleluia. E o Espírito Santo, ele veio para glorificar o nome de Jesus através de nós. Palavra de Jesus, lá do Evangelho de João, capítulo 14. Quando ele vier, ele vai nos ensinar, vos ensinar todas as coisas. Quando ele vier, ele vai falar de mim, ele vai me glorificar. Oh, Espírito Santo, nos unja mais uma vez nessa manhã. Aleluia. Para que o nome de Jesus seja exaltado, seja glorificado através da nossa vida, através dos nossos lábios. Hebreus 13:5 declara que nós precisamos expressar e declarar ao Senhor frutos de lábios que confessam o seu nome. E nós confessamos nessa manhã: Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o Senhor da igreja, e só Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória.
toda a adoração. Expressamos com os nossos lábios, declaramos com os nossos lábios os frutos, Senhor, de gratidão. Aleluia, nós te amamos, nós te amamos. Bendito seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, Jesus. Tu és santo, tu és santo, tu és digno. Senhor, somente teu, e tudo que há em mim é teu, Jesus, somente teu, meu coração é teu, Senhor, somente teu, e tudo é teu, Jesus, somente teu. Tu enchestes os meus lábios com teu louvor, com teu amor, adorar em minha boca. Somente teu, santo, santo, meu coração é teu, somente teu. Declaramos que tudo que somos, tudo que temos é para o louvor da tua glória. Enche o nosso coração, enche os nossos lábios de motivos nessa manhã, para nós engrandecermos, nós celebrarmos, nós te adorarmos. Aleluia. Meu coração é teu, Senhor, somente teu. Somente em mim, somente teu, com teu santo, meu coração é teu, somente teu, santo. Declaramos a nossa alegria, nosso prazer, Senhor, de estar na tua presença. Muito obrigado. Queremos declarar nessa manhã que nós somos o culto e estamos aqui, Senhor, com o coração aberto para que o Senhor complete a obra que está proposta no teu coração para esse dia, Pai. Fala conosco através da palavra, através dos ensinos. Consolida no nosso coração a tua obra de transformação, de cura, de libertação, Pai, em cada um de nós. Queremos ser a cada dia uma igreja santa, uma igreja separada. A cada dia nós queremos ser uma igreja, Pai, obediente à palavra,
uma igreja, Pai, que ouve a palavra, retém, uma igreja, Pai, que saiu do ambiente da religiosidade, e é uma igreja adoradora, uma igreja, Pai, que entendeu a sua missão, seu chamado na terra, uma igreja que entendeu, Pai, o privilégio que o Senhor confiou a cada um de nós, de sermos instrumentos, sermos cidadãos do reino, de sermos, Pai amado, um canal de bênção, aleluia, de assumirmos realmente o papel de embaixadores do reino de Deus na terra. Esse é o nosso clamor, esse é o nosso desejo, é o que está no nosso coração, Pai. Nos usa para o louvor da Tua glória, aleluia, aleluia. Bendito seja o Teu nome, Santo, Santo, Santo. Meu coração é Teu, somente Teu, Santo, Santo. Meu coração é Teu, somente Teu, Jesus. Aleluia. Vamos dar um aplauso para Jesus nessa manhã. Recebe, Jesus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a honra, recebe a glória. Bendito seja o Teu nome. Amém e amém. Vamos agora participar do nosso estudo, tá? No livro de Apocalipse, pastor Edmar está com a palavra. Lembrando que hoje, 18 horas, nós temos o nosso culto de celebração, e você pode estar participando do culto presencial, tá? E também participando da nossa transmissão, ok? Então, hoje, 18 horas, o nosso culto de celebração. Amém. Bom dia, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar os irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Os irmãos estão presentes também, que Deus abençoe. Nós estaremos dando continuidade hoje ao nosso estudo que estamos fazendo a respeito da carta escrita por João. Pode sentar, querido, por favor. A carta escrita pelo apóstolo João às 7 igrejas do Apocalipse. E nós estaremos estudando hoje a 6ª igreja, a igreja de Filadélfia. Estamos chegando ao fim desse estudo, e se você ainda não acompanhou nas redes sociais, nós temos todos os estudos lá no Facebook. Obrigado. E você vai poder baixar, lá tem vídeo também no nosso grupo aqui da igreja. Nós estamos colocando as apresentações para que você possa acompanhar também. Amém? Então, a igreja, o texto está lá em Apocalipse capítulo 3, no versículo 7, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá.
escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, João escrevendo, ele traz a revelação, ele que estava exilado na ilha de Patmos, o Senhor Jesus trouxe a ele, deu a ele uma revelação para que ele escrevesse as principais igrejas da Ásia Menor, e essa carta escrita a eles, nós podemos, a essas igrejas, nós podemos abstrair, retirar princípios espirituais e aplicá-los nas nossas vidas, nos dias de hoje, no tempo que estamos vivendo. Aquele tempo em que foi escrita essa carta era um tempo de perseguição, um tempo de luta, e também da mesma forma nos nossos dias, cada vez mais nós temos visto a luta, a dificuldade que é manter um testemunho como cristão. Então, analisando um pouco a respeito da igreja em Filadélfia, a igreja na cidade de Filadélfia, nós podemos ver, vamos passar o slide, que a cidade de Filadélfia era a mais jovem dessas 7 cidades de que João escreveu, e era uma cidade que, por conta da sua localização geográfica, era considerada a porta do Oriente, e ali era estrategicamente vista como um local, um ponto para a divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia. Então era uma cidade realmente criada para ser a embaixadora da cultura helênica, a missionária da filosofia grega. Então era como se fosse ali estrategicamente a porta de entrada da cultura helênica, né? Então era uma cidade estratégica chamada Porta do Oriente. E também outra característica importante desta cidade, que ela também era considerada a pequena Atenas, por conta da quantidade de deuses, né? Os múltiplos deuses, muitos deuses na cidade. Era uma cidade idólatra, que também possuía ali uma quantidade enorme de deuses. Era outra característica desta cidade de Filadélfia, e também era por conta nós vamos entender Bem, então Jesus começa essa carta direcionada ao anjo da igreja, ao líder, ao pastor, o líder espiritual da igreja. Ele escreve se mostrando, se apresentando, se revelando como santo e verdadeiro. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, na parte A do versículo, ele diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Então, santo, a palavra santa significa separado, consagrado. Jesus se coloca como aquele que é consagrado, aquele que tem a verdade. Em meio a tantos deuses, em meio àquela multiplicidade de deuses, ele se coloca como aquele que é santo, aquele que é Deus verdadeiro. Pode passar, professor. Da mesma forma, nós também somos demandados a ser santos, né? A palavra de Deus, ela nos mostra que esse Deus santo, ele demanda daqueles que o seguem, daqueles que são seguidores de Cristo, que também sejamos santos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Seja separado, seja consagrado. E hoje em dia, cada vez mais, essa demanda que está sobre os cristãos se revela como dificuldade para ser santo. Um jovem hoje, para ser consagrado, separado a Deus, eu sou santo, e aí ele sofre perseguição, né? Nós somos demandados. Todo mundo assiste novela, assiste porcaria na televisão, mas eu não assisto esse negócio, não. Eu sou consagrado a Deus, eu sou separado. Então, santo é aquele que não faz o que todo mundo faz, ele é separado. Não, eu sou consagrado, meus olhos são consagrados a Deus. A minha vida, 2 Coríntios 7:1, a Bíblia diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Precisamos nos purificar e nos aperfeiçoando. Efésios capítulo 4, versículo 12, a Bíblia fala que Deus deu dons aos homens, que Jesus deu dons aos homens
para que nós pudéssemos participar desse processo de aperfeiçoamento dos santos. Nós somos santos em aperfeiçoamento, todo dia de glória em glória, de fé em fé. Todo dia eu preciso me santificar. Se eu fiz algo que eu não devia hoje, eu peço perdão para Deus. Senhor, me perdoa, amanhã não vou fazer de novo, né? Então esse tem que ser a nossa postura. Jesus é santo, Deus é santo, e assim como Ele é santo, Ele demanda de nós que nós também vivamos esse processo de sagrar, de ser sepulcro. E Ele diz para eles que Ele tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Depois, um grupo de cristãos que estavam demandando aos novos, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que estavam vivendo, os pagãos, que eles também pudessem se consagrar, participar dos preceitos do judaísmo, para que eles pudessem desfrutar. Eles se colocavam como sendo os únicos que tinham acesso a Deus. Eles se colocavam e começavam a perseguir aqueles novos cristãos. Então existia essa discriminação com relação aos cristãos. Eles afirmavam que somente eles eram o povo escolhido e que tinham em seu poder a chave do reino de Deus. Eles diziam que eles discriminavam aos cristãos por conta disso. E essa menção dessa chave de Davi, pode passar, ela faz referência ao que está escrito lá em Isaías, capítulo 22, no versículo 22, que diz assim: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então essa menção da chave de Davi, em que em Apocalipse é mencionado, foi essa expressão chave de Davi, foi dita há centenas de anos atrás. Ela fala da promessa que foi feita a Eliaquim, que era servo, ele era copeiro do rei Ezequias, enquanto que o povo estava todo confiando no Egito para livrá-los dos inimigos. Eliaquim, que era copeiro do rei, ele estava se colocando aos pés do Senhor e confiando no Senhor. E por conta disso, ele recebeu, Isaías profetizou que ele receberia a chave, a autoridade, para que ele pudesse admitir, para que ele pudesse negar ou admitir o acesso ao rei, para que ele recebeu essa chave de Davi, um símbolo da autoridade de quem poderia administrar as coisas do rei. Então ele tinha ali essa chave de Davi, essa capacidade de permitir com que alguém tivesse acesso ao rei. Então ele simbolizava, ele aqui recebendo a chave de Davi, ela era uma prefiguração daquele que viria, Jesus Cristo, aquele que teria a chave, que permitiria que através dele se achegasse ao Pai, né? João 14,6, a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, enquanto os judeus diziam que eles eram que tinham a chave, o acesso a Deus por conta da religiosidade, Jesus disse: quem tem acesso a essa chave sou eu tenho a chave, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre, eu tenho a chave de Davi, amém? Então ele reivindica, não é a religiosidade que nos leva para o céu, não são as obras que nos levam para o céu, e que nos leva para o céu é a fé em Jesus Cristo. Ele diz: eu tenho essa chave, é através de mim, não é através do judaísmo, não é através da religiosidade que se vai para o céu, amém? Então ele se apresenta como aquele que tem autoridade, e somente através dele, e quando ele abre ninguém fecha, e quando ele fecha ninguém abre. E é interessante que chave fala de autoridade, fala de domínio. Quem tem a chave tem o domínio, sim ou não? Porque se não tiver quem tem a chave, ninguém entra. Se a porta estiver fechada, quando chega alguém com a chave, chegou o homem que está com a chave, né? Então isso é tão poderoso que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ao morrer, ele desceu a regiões inferiores e tirou a chave do inferno das mãos de Satanás. Então ele tem todo o poder. Chave fala de poder. A porta que eu abro, ninguém fecha.
Ele tem o poder de abrir. Foi morto, ele está falando dele, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno, é o texto que eu falei, né? Então ele tem toda a autoridade, ele tem a chave da morte e do inferno, ele tem o poder sobre todas as coisas. De Mateus capítulo 28, de versículo 18, e chegando-se Jesus falou-lhe dizendo, é-me dado todo poder nos céus e na terra, amém, querido? É o Senhor que tem o poder. Os homens reivindicam o poder, as forças espirituais reivindicam o poder, mas é o Senhor que tem o poder sobre todas as coisas, e Ele reivindica, e Ele deixa claro isso para o anjo, e para nós também, o anjo de Filadélfia. Pode passar, mano. Trabando. Ele é o responsável, é o Senhor que tem o poder, é Ele que tem o poder e a condição de permitir com que a igreja cresça, com que o reino possa se expandir. Em Mateus 16, 18, a Bíblia diz, sob essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Senhor tem o poder, Ele tem a autoridade de abrir portas e permitir com que o evangelho cresça em determinado bairro, em determinada cidade. Então o Senhor, Ele estava reivindicando e dizendo, eu é que faço com que a igreja cresça, não é o pastor, não são as pessoas, não é a nossa inteligência, não é a nossa estratégia. Quem faz com que o evangelho cresça, que tem poder sobre todas as coisas, é o Senhor. E é isso que ele estava falando para eles, amém, querido? Pode passar. E ele fala para eles que, em meio àquela situação, que ele conhecia as obras dos cristãos da cidade de Filadélfia. E lá em Salmo 139, versículo 1, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quanto me assento e quanto me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. O Senhor conhece a nossa vida, e Ele estava falando para eles, eu conheço as tuas obras, para os cristãos da cidade de Filadélfia. Mesmo aquela cidade, nós vamos ver um pouco mais adiante, que era uma igreja feita de pessoas simples, era uma igreja pequena. A igreja na cidade de Filadélfia era constituída basicamente de pessoas humildes, e o texto nos fala que mesmo aquelas pessoas, a sociedade ali, que discriminava, que menosprezava os cristãos daquela igreja, o Senhor deixava bem claro que Ele conhecia o que acontecia naquela igreja, né? Ele sabia o contexto que eles estavam vivendo. Eu conheço as tuas obras, sabe? O Senhor sabe o que é que nós fazemos ou deixamos de fazer. O Senhor sabe aquilo que nós sabemos que devemos fazer, mas nós não fazemos. O Senhor conhece as nossas obras, né? Ninguém pode enganar a Deus. Pode passar. E ele fala, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Então, ele estava fazendo uma referência, uma aplicação. O próprio nome da cidade era o nome A Porta do Oriente. Então, ele faz uma referência que, na verdade, aquela cidade, era considerada como porta da cidade para a pregação do evangelho. Eu coloquei essa porta, essa igreja dentro da cidade de Filadélfia é uma porta para a proclamação do evangelho, para a salvação. Ele estava dizendo, vocês que são uma cidade conhecida como porta, na verdade a igreja é uma porta dentro dessa cidade, né? Pode passar. Então eu creio que o Senhor permite com que essa igreja funcione aqui nesse bairro. Ele permite, e Ele abre uma porta dentro de um condomínio, uma célula, uma pregação do evangelho. Eu é que abri essa porta, eu abri essa porta, e essa porta que eu abri, ninguém vai fechar, amém? Quem abriu essa igreja aqui foi o Senhor. Quem permitiu com que nós estivéssemos aqui pregando o evangelho foi o Senhor que permitiu com que você estivesse assistindo a essa pregação através dessa porta que é o Facebook. A internet é uma porta que o Senhor abriu e ninguém pode fechar, diz o Senhor, amém? Lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8, a Bíblia diz, ficarei, pois em Éfeso até ao Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz se me abriu,
e há muitos adversários. O apóstolo Paulo falando que ele estava lá na cidade de Éfeso, embora tivesse muitos adversários contra ele, perseguindo, mas ele disse: mas o Senhor me abriu uma porta para que eu pudesse pregar, né? O Senhor, Ele abre portas, às vezes no trabalho, no nosso trabalho, às vezes na escola, às vezes Ele nos dá uma oportunidade. Eu vou abrir uma porta para a pregação do Evangelho. É uma oportunidade que o Senhor se abre. Mas pastor, é muito difícil pregar lá, é complicado, as pessoas são resistentes, elas não querem saber. Não importa os adversários. O apóstolo Paulo diz: existem muitos adversários, mas o Senhor me abriu uma porta e eu vou aproveitar essa oportunidade. Nós precisamos estar atentos para as oportunidades que o Senhor abre. É o Senhor que nos dá, abre portas, e nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Pode passar. E ele começa continuando: olha, eu conheço as tuas igrejas, eu conheço as tuas obras, foi eu quem abri essa porta aí nessa cidade, e ninguém vai fechar. Os judeus, os inimigos que se levantaram, ninguém vai fechar. Ele diz: tendo pouca força, guardastes a minha palavra. Pobres, de pessoas que eram ex-escravos, ou até pessoas de uma baixa condição social. Então Jesus está falando para eles de uma maneira a fortalecê-los diante da perseguição, diante das lutas. Eles podiam muitas vezes se sentir fracos, incapazes de cumprir a obra. Talvez Jesus estava vendo ali e ele diz: eu conheço as tuas obras, eu sei que você é fraco, eu sei que, e mesmo diante dessas dificuldades, todo o contexto que estava ali naquela cidade, o Senhor reconhecendo: vocês se mantiveram fiéis, vocês têm guardado a minha palavra, vocês são fracos, mas embora sejam frágeis, vocês têm se mantido. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpais as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Então é o Senhor dizendo lá no livro de Tiago: que quando nós nos achegamos a Deus, nós podemos resistir, nós podemos perseverar, nós podemos continuar. Aquele povo estava ali fragilizado diante das circunstâncias externas, mas eles estavam próximos do Senhor, então por isso eles estavam conseguindo resistir. Eu creio, querido, que a perseguição dos nossos dias cada vez mais vai piorar, não vai melhorar. Tem gente que não gosta de ouvir isso. Tem gente que não gosta de ouvir uma palavra assim, né? Poxa, pastor, a gente liga a televisão, a gente liga a internet, a gente está querendo ver uma palavra de fortalecimento, uma palavra que vai nos dar um ânimo, mas a realidade é essa: a palavra do Senhor nos mostra cada vez mais se cumprindo as profecias, e essas profecias elas nos apontam de que o Senhor, Ele nos dá livramento, o Senhor está conosco, mas Ele não nos tira do meio da provação, né? Ele nos dá livramento em meio à provação. Então nós precisamos entender o Senhor dizendo: olha, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. E é esse bom ânimo que nós precisamos tomar posse. Eu tenho que me achegar a Deus, eu tenho que me aproximar, eu tenho que me humilhar. Senhor, me ajuda, me fortalece para que eu possa enfrentar as dificuldades, as lutas. Então o Senhor, falando para eles, Ele mostra todo o contexto dos inimigos que estavam lá próximos à igreja. Versículo 9, na parte A, ele diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Então existia todo aquele preconceito ali, né? Os cristãos, aqueles que se converteram ao cristianismo, eles eram discriminados até para fazer negócios, porque eles não pactuavam com os deuses. Existia aquela perseguição contra os cristãos, e o Senhor Jesus diz que eles fazem parte da sinagoga de Satanás. Se dizem judeus e não são, porque perseguem as igrejas. Se diziam que eram descendentes de Abraão e reivindicavam para si a cidadania do céu, mas na verdade estavam ali fazendo tudo que era contrário ao Senhor. E ele diz: olha, eles são de uma sinagoga de Satanás, porque eles se dizem cristãos, eles são somente de aparência. Tem gente que acha que servir a Cristo é só botar uma Bíblia debaixo do braço,
ir para a igreja e achar que vai para o céu. Dou meu dízimo, pastor. Não adianta nada viver de aparência. Então ele está dizendo, eles se dizem cristãos. Existem muitas pessoas que se dizem crentes, que se dizem convertidos, mas são somente convencidos. É ou não é? Então Jesus fala para eles, não adianta nada viver de aparência, não adianta dizer que segue ao Senhor e fazer tudo errado. O Senhor diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Amém? Então não adianta falar uma coisa e viver outra. Pode passar. Então o Senhor faz uma promessa para eles, primeiro mostrando todo o contexto. Eu sei o que acontece, quem são os inimigos que têm perseguido vocês? E ele diz, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Ele está falando para quem? Para os cristãos que eram perseguidos, que eram tidos como de menos importância, que eram discriminados. O Senhor diz, olha, eu farei com que eles se prostrem aos teus, esses que te humilham hoje, esses que te perseguem hoje, esses que são contrários a ti, eles vão se prostrar aos teus pés. Amém? Lá em Isaías capítulo 60, versículo 14, a Bíblia diz, também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão às plantas dos teus pés todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Amém? Todo aquele que nos persegue, todos aqueles que, pode passar, todos aqueles que hoje estão contrários, falando que Jesus, esse negócio de Jesus vai voltar, é tudo mentira. As pessoas que hoje nos perseguem, um dia eles vão ver, eles vão constatar. Filipenses 2:10, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém, graças a Deus. Então, um dia, todos aqueles que têm perseguido a igreja, todos aqueles que têm perseguido os servos do Senhor, um dia eles vão de reconhecer, todo joelho se prostrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, é o que a palavra de Deus nos diz. Amém? Os falsos judeus que odiavam os cristãos, um dia eles vão reconhecer que o Senhor os ama, que a igreja é amada, que o Senhor ama aqueles que o servem, aqueles que o obedecem. Lá em Zacarias 2:8 a Bíblia diz, porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória ele me enviou às nações e vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Amém? Então nós somos a menina dos olhos do Senhor, e nós precisamos tomar posse de que nós somos amados do Senhor. O Senhor nos ama. Então aí o mundo pode nos odiar, o mundo pode nos perseguir, mas nós precisamos nos lembrar. Jesus fala para eles na igreja de Filadélfia, vocês são pequenos aos olhos dos homens, vocês são perseguidos, vocês estão sendo discriminados, mas eles vão reconhecer um dia, eles vão ter que se prostrar, e eles vão ter que reconhecer que eu sou o Senhor e que eu os amo. Diga amém. Graças a Deus, é esse amor que nós precisamos nos apropriar. Sabe, durante essa semana eu falando com meus pais, e eu falando sobre pandemia, sobre toda essa condição, essa situação que nós estamos vivendo, e eu falei para eles que nós somos privilegiados, porque nós temos a oportunidade. O mundo, quando por conta da pandemia parou de ter acesso a festa, diversão, curtição, então tem muita gente que está aí depressiva, porque não tem mais como se divertir. Não é? Tem muita gente aí que está depressiva, porque não tem mais acesso àqueles momentos de prazer. Mas o cristão, o servo de Deus, ele pode na casa dele, sozinho, ele abre a palavra do Senhor, e começa a ler,
e ele começa a adorar, e ele começa a glorificar o nome do Senhor, e ele começa a sentir a presença de Deus, e é um regozijo, é uma alegria, e ele começa a bendizer o nome do Senhor, cantar louvores, e ele começa a se alegrar tanto, ele fica tão cheio do Senhor, que ele não precisa de festa, ele não precisa de bebida, ele não precisa de curtição, ele tem dentro dele o Senhor, que o satisfaz, que o ama, e ele pode se alegrar e dizer, oh meu Deus, muito obrigado, porque hoje eu não preciso de mais nada para me alegrar, porque eu vivo cheio da tua presença, tu estás dentro do meu coração, e não importa onde eu esteja, não importa as circunstâncias, eu posso entrar agora no santo lugar, eu posso desfrutar do Shekinah, da presença do Senhor, e eu posso glorificar a Deus. Diga amém, graças a Deus, porque nós somos amados do Senhor, porque Ele nos ama. Então eu preciso me lembrar disso, eu preciso me lembrar que agora eu tenho essa condição por causa de Jesus Cristo. Ele nos deu acesso, Ele nos deu a condição de entrar, de estar na presença do Pai, por intermédio de Jesus Cristo, nós podemos fazer isso. Pode passar. E o Senhor fala no versículo 10, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha o que Jesus fala para eles. Jesus estava falando para aquela igreja, para os cristãos da cidade de Filadélfia, que embora eles estivessem passando por perseguições naquele tempo, logo mais aquela perseguição ia aumentar, e realmente aumentou, por conta daqueles que sucederam aos romanos, os imperadores. Aquela condição lá naquele tempo piorou por conta da perseguição. Mas quando nós trazemos para a nossa realidade dos dias de hoje, nós podemos também abstrair, aplicar na nossa vida, que se está difícil agora, vai piorar cada vez mais a perseguição. Nós estamos vendo aí coisas se repetindo, as coisas que já aconteceram em outros países, acontecendo aqui no nosso Brasil, né? As coisas, passeatas, quebra-quebra, as coisas cada vez mais estão ficando mais difíceis, e aí tem gente dizendo, pastor, quando é que isso vai melhorar? Olha, meu filho, infelizmente eu tenho para te dizer que não vai melhorar não, só vai piorar. Mas em meio a tudo isso, o texto diz que aqueles que guardarem a palavra da minha paciência serão protegidos, guardados em meio à tentação. 2 Pedro 2,9, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os justos para o dia dos juízos, para serem castigados. O Senhor, em meio à tentação, Ele sabe preservar os justos. Pode passar. E isso nos reflete a algo que o Senhor vai falar. O que é preservar em meio à tentação? Pastor, quer dizer que cada vez mais vai piorar, cada vez mais perseguição à igreja. Pastor, nós vamos passar por tudo isso. Eu creio que nós não vamos passar por todo esse sofrimento. Eu creio que o Senhor há de arrebatar a sua igreja como meio de preservar, em meio à tentação. João capítulo 14, versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu creio, querido, que já está próximo o momento em que a igreja vai ser arrebatada para os céus. Eu creio que vai chegar o momento em que a perseguição vai se arrefecer tanto, vai ser tão difícil, e o Senhor vai dizer, chega, basta, a minha igreja vai ser arrebatada. Diga amém. Eu creio que nós não passaremos pela grande tribulação. Eu creio que a igreja, ela vai ser retirada de todo esse sofrimento. Pode passar, meu irmão. E é isso que ele fala, eis que venho sem demora, diz o Senhor. Ele está dizendo, eu vou livrar vocês, e eis que venho sem demora. Sabe, querido, quando eu olho para a televisão e vejo as guerras, eu vejo
pragas, doença, fome, e eu vejo toda a manifestação climática, toda a condição da natureza, e eu vejo, são os sinais de que o Senhor já está voltando, são os sinais se cumprindo. Então eu preciso me lembrar. João escreve a carta para eles, fazendo uma referência, que essa perseguição era um sinal de que Jesus já estava para voltar. Lá em Tiago capítulo 5, versículo 9, a Bíblia diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juiz está às portas. Agora o Senhor Jesus, Ele é o advogado. Lá em 1 João capítulo 2, a Bíblia diz que nós temos um advogado. Jesus é um advogado, mas depois esse advogado vai ser promovido, amém, pastor? Ele virá como juiz para julgar as nações. Por enquanto ele está advogando as causas, mas no fim ele virá como juiz. O juiz está às portas. E Apocalipse capítulo 22, versículo 7: eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Então, querido, eu creio, e nós precisamos agir. Não adianta somente crer. Não, eu creio que Jesus vai voltar. Senhor, volta, Jesus. Mas essa fé, essa crença, ela precisa demandar, ela precisa provocar uma ação. Não adianta só crer. Até o inimigo crê na Bíblia. Toda vez que eu me lembro dessa volta de Jesus, ela precisa gerar uma atitude, ela precisa gerar um comportamento. E qual é esse comportamento? Jesus já está voltando, então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar parado. Essa crença, essa fé, essa convicção, ela tem que me mover para fazer alguma coisa, para me santificar cada vez mais, e também para que eu possa fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Isso precisa constranger o meu coração. Eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso falar de Jesus, porque Jesus já está voltando. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me mobilizar, eu preciso mandar uma mensagem, um vídeo chamada, eu preciso fazer alguma coisa. Isso tem que gerar alguma coisa em nós, senão não adianta só acreditar que Jesus está voltando. Como é que você vai ser achado quando Ele voltar? Não é? Então essa atitude tem que provocar alguma coisa. Então Jesus fala para eles: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então isso fala, nesse tempo de perseguição, você precisa ficar vigilante, você precisa guardar o que você tem, estar atento. Sabe, querido, durante essa semana, eu estive conversando com meus pais, conversando com algumas pessoas a respeito de como está a situação hoje, dos jovens, principalmente, muitos adultos, mas principalmente os jovens, com relação à internet, né? Essa pandemia, ela tem gerado uma verdadeira escravidão nos jovens com relação à internet. Tem jovem que passa mais tempo na internet do que na vida real, né? Então, às vezes, nós cristãos, trabalhando, fazendo as coisas, nós não percebemos os perigos que nos cercam, né? A ministra Damares, essa semana, dando entrevista, ela falou a respeito destas situações e como nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar vigilante, porque a perseguição, a luta, ela está cercando a nossa família, a nossa casa, as pessoas próximas a nós e nós mesmos. Se nós não vigiarmos, de repente nós nos vemos navegando em sites que não levam a nada, perdendo tempo. É ou não é? Então, todos nós, não, pastor, graças a Deus, meu irmão, essa é uma luta constante. Se você não estiver atento, a internet te suga, ela te rouba tempo importante. Você passa horas vendo besteira, coisas da vida dos outros. E se você não tiver, não, eu não posso me deixar amoldar. Eu não posso me deixar que esse negócio roube meu tempo. Eu tenho que fazer alguma coisa importante para o Senhor. O cristão, o servo do Senhor, ele tem um propósito na vida. Não é? Ele tem uma demanda sobre ele. Ele nunca pode dizer, não, pastor, estou tão sem propósito. Então você ainda não entendeu o que significa ser cristão.
existe uma demanda, existe um projeto de Deus para a sua vida. Você vai prestar contas com Deus. E de pregar o evangelho a toda a criatura, e de fazer discípulos a todas as nações. Então nós temos uma atribuição diante de nós. Então eu preciso, em vez de ficar assistindo essa porcaria, eu tenho que ver uma oportunidade, alguma coisa para pregar o evangelho, para ganhar almas para o Senhor. Essa demanda está sobre nós. Não dá para nós ficar perdendo tempo com besteira. Então o Senhor diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. De repente você é roubado, as coisas vêm e elas acabam te levando um tempo importante, recursos importantes, sabe? Que o apóstolo Paulo fala das vãs sutilezas, de coisas que vão vindo, e daqui a pouco, quando você vê, você perdeu um dia. De repente você perdeu uma oportunidade que você podia fazer, porque você foi deixando, e aí, poxa, meu Deus, mais um dia que se vai, né? E era mais um dia que você podia ter pregado, era mais um dia que você podia ter feito alguma coisa, né? Você não fez. E aí você vai deixando. 2 João, capítulo 1, versículo 8: olhai para vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Galardão é recompensa lá no céu. Amém? Como será que está o meu galardão lá no céu? Então cuidado para que você não deixe de ganhar. Você poderia ganhar mais galardão lá no céu, mas você perdeu tempo com coisas que não te levam para nada. Não leva a nada ficar assistindo certos programas televisivos, ficar assistindo certos sites, e horas se vão, sabe? Se você não se revoltar com isso, primeiro você precisa ser um exemplo, porque para você cobrar dos seus filhos, você tem que ser exemplo, é ou não é? Você precisa ser uma referência. Não, isso aqui eu não vou. Vocês veem o pai de vocês fazendo isso? Vocês veem? Não, então não façam. Né? Então nós precisamos ser referência, nós precisamos nos revoltar com essas coisas que tentam roubar o que nós já conseguimos, que tentam levar de nós aquilo que nos daria recompensa lá no céu, roubar de nós as portas que o Senhor Jesus abriu. Então eu não posso perder essa oportunidade. Hoje eu vou me dedicar, vou preparar uma palavra, vou preparar um vídeo, eu vou mandar para minha família, eu vou fazer um estudo, e quando eu tiver oportunidade, eu vou falar esse estudo, eu vou me preparar. Eu vou estar preparado como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar. Amém? Então é isso que o texto está nos falando, e nós precisamos, já trazendo para os nossos dias, fazer uma reflexão. O que eu estou fazendo com o meu tempo? O que eu estou fazendo com os recursos que Deus me deu? Será que eu estou guardando aquilo que Ele já me deu? Será que eu estou transformando a condição que o Senhor me deu, para que eu possa projetar um galardão lá no céu? Será que realmente eu estou fazendo bom uso do que o Senhor me deu, o Senhor Deus tem me dado? Pode passar. E Ele garante para eles, por fim, Ele fala no versículo 12, na parte A: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Olha só, o que é esse coluna no templo do meu Deus? Pode passar, pode passar. Você lembra que eu falei que ali, a cidade de Filadélfia era conhecida como uma cidade onde existiam muitos terremotos? Era uma cidade, por conta da condição geográfica, era uma cidade em que a cidade já havia sido destruída por causa de um terremoto. Então as pessoas lá viviam com medo, as pessoas viviam assustadas, muitas pessoas moravam até fora. Representam as lutas, representam as dificuldades. Ela fala sobre firmeza, a coluna fala de solidez, coluna fala de alguém que está em condições de resistir aos terremotos da vida, né? Então ele fala: eu colocarei como uma coluna. Pode passar. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, o texto nos fala que existiam as colunas. Quando a igreja primitiva surge, Tiago, Pedro e João eram as colunas.
Coluna fala de solidez, aqueles que são a referência, que são a solidez diante dos terremotos da vida. O Senhor disse: se você se mantiver fiel, você será uma coluna na sua casa. As pessoas vão dizer: o meu pai é a coluna da minha casa, a minha mãe, ela é a coluna da minha família. Podem vir muitas dificuldades, mas aquela mulher está firme. Ela está firme diante do Senhor, ela não se abala, ela é como uma coluna que suporta os terremotos da vida, amém? O Senhor dizendo: eu te colocarei como uma coluna no meu templo. Então nós precisamos entender isso, que quando eu sou fiel, quando eu busco a Deus, cada vez mais que eu busco, cada vez mais que eu me aproximo do Senhor, o Senhor se aproxima de nós, disse lá Tiago. E cada vez mais que eu me achego a Deus, eu consigo resistir às tentações, às lutas, e cada vez mais eu passo a ser referência para as pessoas que estão próximas a mim, e cada vez mais eu vou sendo alguém em que as pessoas vão se espelhando e vão se fortalecendo em nós. Essa coluna fala dessa referência. Eu creio, querido, que as pessoas, elas estão olhando para nós. As pessoas estão olhando para nós. Como é que é a nossa atitude diante dos terremotos? Como é que as pessoas, como é que nós reagimos diante dos terremotos da vida? Nós precisamos buscar ao Senhor. Me faz como uma coluna, me faz como uma fortaleza, me fortalece, para quando vierem as lutas, as tempestades, os terremotos, que eu possa ficar firme diante das lutas, Senhor, e que as pessoas possam se inspirar, os meus filhos possam se inspirar em mim, a minha família possa se inspirar em mim. O apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós precisamos ter essa atitude de chamar para nós a responsabilidade de dizer: eu sou santo, eu sou seguidor de Cristo, pode olhar para mim, pode me seguir, pode olhar o meu referencial, porque eu sigo ao meu Senhor, amém? E aí o texto continua dizendo: eu te colocarei como uma coluna no templo do Senhor, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, e que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então esse nome gravado fala de propriedade. Esse nome gravado fala de que aqueles que servem ao Senhor pertencem a Deus. Eu colocarei o meu nome neles. Quando nós colocamos o nome em alguma coisa, nós estamos reivindicando propriedade sobre aquela coisa, não é? Então o Senhor está falando: esses que se mantiverem fiéis, eu escreverei sobre ele o nome de Deus, e o nome da cidade, e também o meu novo nome. Então o Senhor reivindicando propriedade daqueles que servem a Ele, que obedecem a Ele. Pode passar. E é interessante que esta cidade, quando se fala de nome, sempre há uma aplicação. Por que Jesus falou isso, né? Ele falou sobre o templo por causa dos terremotos. Ele falou a sinagoga de Satanás, a porta, porque lá era a porta do Oriente. E aí ele fala nesse nome, fazendo uma aplicação, porque aquela cidade já havia mudado de nome várias vezes. Lá, quando foi destruída no terremoto, no ano 17 depois de Cristo, essa cidade foi reconstruída e foi colocado o nome nela de Neo-Cesareia, a nova cidade de César. E depois de uma outra oportunidade, já no reinado de Vespasiano, ela também mudou de nome, foi chamada de Flávia, que era o nome da mulher dele, e até o apelido dele também de Flávia. Então, essa cidade já havia mudado de nome. Quando o Senhor Jesus fala que iria botar o nome, então já faziam referência, eles faziam já uma aplicação dessa mudança. Assim como essa cidade mudou de nome várias vezes, eu mudarei o nome do meu povo, eu colocarei o meu nome no meu povo. Amém? Você entendeu o que significa isso? Então eles estavam entendendo quando ele falou sobre essa mudança de nome. Então quando nós buscamos aplicar em nós, serve para que o nosso Senhor, ele reivindica a autoridade sobre aqueles que o servem. Ele reivindica dizendo: eu porei o meu nome nesse povo e eles são meus. Pode passar. Essa autoridade, esse nome fala de autoridade, de posse, de intimidade e status de identidade. É isso que significa o meu nome. Apocalipse capítulo 14, versículo 1, a Bíblia diz: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai.
Então, se fala desse nome, essa propriedade, nós somos propriedade do Senhor, nós somos amados do Senhor, nós precisamos tomar posse disso, nós precisamos entender que em meio a todas as dificuldades que nós enfrentamos, o Senhor está olhando a nossa atitude, as nossas obras. Ele sabe quem são os inimigos que estão ao nosso redor. E um dia essa situação vai mudar. Essa situação de perseguido, agora quando nós estivermos ao lado do Senhor, reinando com Ele, julgando as nações, as nações elas vão se prostrar diante do Cordeiro, elas vão se prostrar diante daquele que vive e reina, o Senhor. Então ele diz, se mantenha firme, vigilante, a luta vai acontecer, as dificuldades virão, mas o livramento também virá. E a recompensa para aqueles que se mantiverem firmes, será um dia, nós estaremos colocados diante do Senhor, como colunas do Senhor, nós estaremos lá recebendo a propriedade, o nome, o Senhor reivindicará sobre nós a propriedade, porque nós pertencemos a Ele, amém? Eu convido você a ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Quem sabe você que está me ouvindo agora, quem sabe você está vivendo uma luta semelhante ao que acontecia na igreja de Éfeso, em que havia perseguição, em que existia discriminação aos cristãos. Eles viviam ali uma situação de luta. Mas o Senhor fala para eles, eu conheço a obra de vocês. Eu tenho visto que vocês têm se mantido fiéis. Eu tenho visto que vocês têm perseverado em meio à tribulação, disse o Senhor. O Senhor falou para eles que Ele abriu a porta da igreja e é o Senhor quem abre portas. Quem sabe, querido, Deus tem aberto portas para você, para que você possa pregar o Evangelho, fazer alguma coisa. E nós precisamos hoje entender que em meio à perseguição, às lutas, Deus continua abrindo portas. E Ele continua a possibilitar, dando livramento, livrando da tentação, com que nós possamos fazer alguma coisa para Ele. Pregar o Evangelho, viver essa vida em Cristo, esse testemunho, esse caminho excelente. E nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Quem sabe você está ouvindo essa pregação, essa palavra, e você, por conta das perseguições, não tem aproveitado essas oportunidades. Você não está pregando o Evangelho. Quem sabe você não está se utilizando de tudo que Deus te deu, teu tempo, recurso. Nós precisamos então tomar uma atitude hoje. Quem sabe o Senhor te trouxe, te deu condição de assistir esse vídeo para que você pudesse refletir e entender que o Senhor está às portas, Ele está voltando, que não há tempo mais de ficar perdendo oportunidades. Não dá mais para ficar desperdiçando tempo, recursos com coisas que não levam a nada. É tempo de otimizar o que o Senhor nos deu. Nós precisamos nos voltar e dizer: Senhor, me ajuda, me fortalece diante dos terremotos, das perseguições, das intempéries do dia a dia, para que eu possa prevalecer e fazer a tua obra, Senhor. Eu quero agora orar a Deus. Convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entendemos que essa palavra que foi escrita para eles contém princípios espirituais que podem e devem ser aplicados nas nossas vidas. Nós entendemos que, assim como na cidade de Filadélfia a perseguição era grande, nos dias de hoje também existem muitas lutas, mas nós entendemos que é o Senhor que abre portas. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre.
Ele tem a chave que abre e que fecha. Ele tem o domínio, Ele tem o poder sobre todas as coisas, Senhor. Nós entendemos, meu Pai, que Tu tens toda a autoridade e que Tu tens aberto portas. Tu tens dado oportunidade para que nós possamos pregar o Teu Evangelho, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Perdoa se muitas vezes nós deixamos de fazer uso dessas oportunidades. Nós desperdiçamos oportunidades, porque muitas vezes nós nos perdemos com os nossos direitos, razões, nossas vontades. Perdoa nossas falhas, perdoa nossa negligência, perdoa, Senhor, as vezes que nós não atentamos para o que está acontecendo. Tu estás às portas, que o Senhor está voltando, de que o Senhor virá e vai levar a igreja, e um dia nós estaremos face a face com o Senhor, prestando conta das nossas vidas. Meu Pai, em nome de Jesus, nos direciona, Espírito Santo, nos ajuda a ter o discernimento das coisas espirituais, meu Pai, em nome de Jesus, que nós possamos realmente aproveitar as oportunidades, que nós possamos realmente, Senhor, fazer uso do que Tu tem nos dado, e que um dia nós possamos desfrutar do galardão, da recompensa, de poder estar na Tua presença, meu Pai, e desfrutar daquilo que Tu tens para nós, de sermos reconhecidos como Teus, propriedades Tuas. Senhor, eu sei que Tu estás contemplando as nossas vidas, por isso, em nome de Jesus, nós queremos consagrar tudo que temos a Ti, consagrar nosso tempo, consagrar os nossos recursos, consagrar a nossa vida, pedindo em nome de Jesus, Senhor, que Tu possas nos direcionar para fazer a Tua obra. Eu quero Te pedir por essa igreja, que essa igreja nesse bairro, que essa igreja nesta cidade, foi o Senhor quem abriu, e o Senhor abriu e ninguém pode fechar. É o Senhor que tem autoridade e poder sobre todas as coisas para fazer com que essa igreja cresça. Não é o pastor, não sou eu, não são as pessoas, é o Espírito Santo que convence o homem do juízo, do pecado, da justiça. Então, Senhor, em nome de Jesus, faz conforme o Teu querer. Nesse momento que as pessoas estão fragilizadas, preocupadas com os terremotos da vida, que Tu possa nos fazer colunas desse lugar, meu Pai, que essa igreja seja uma referência, que as pessoas possam vir buscar fortalecimento, buscar comer e beber do Senhor Jesus. Eu quero Te dar glórias e graças por mais essa manhã, por mais essa oportunidade que Tu nos dá um restante de dia abençoado, um domingo de paz, que nós possamos logo mais estar aqui na Tua casa, para glorificar o Teu nome. Fica conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Diga amém, dá uma oferta de palmas ao Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor, já pode encerrar, né? Então fica na paz do Senhor, até mais tarde às 18 horas, nós estaremos aqui para glorificar